Alô, meu povo, Varandão da Saudade, chegando mais uma vez aqui no meu botequim, onde eu gosto de contar as minhas histórias. E hoje nós vamos nos transportar da zona norte de São Gabriel, aqui da Coab, lá para o outro lado da cidade, para Vila Maria. O assunto hoje é Verde Rosa, vai mesmo, samba enredo que a gente fez no Carnaval de 2007. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, que vai estar fortalecendo a história da nossa cultura popular, do nosso samba e da nossa cidade. Era 2007, Etelvino Vidal Portim, o Bino, assumiu a presidência da Vai Mesmo, trazendo consigo Celso Paz dos Santos, que montou a equipe que faria o samba. Eu e Luizinho dos Bambas, tradicional sambista aqui da cidade, ali do Bloco Bambas da Orgia, e trouxe também uma galera nova, uma galera da comunidade da Vila Maria para o carro de som. O enredo, nada melhor do que unir a Vila Maria falando da sua própria história. E aí, gente, nós temos jogador de futebol da Série A, nós temos ator que fez parte do elenco dos Trapalhões e de uma das maiores novelas da história da dramaturgia brasileira. Se liga na história aí. Ô, Nereu, preciso que me ajude lá na escola, a gente tá voltando, a gente tá com pouco recursos. Eu falei, não, bacana, eu também tô começando e pra mim vai ser um prazer e uma experiência muito legal tocar na minha escola do coração, né? E ele falou, mas a gente precisa de mais gente pra poder ensaiar, porque a gente tá com pouco recurso e o Luizinho e o Celso, que é o intérprete oficial, eles tinham compromisso com outras entidades. Eu falei, não, cara, tem o Renatinho. O Renatinho nunca cantou também, mas é da casa, a família toda vai mesmo, vambora. Que na época o presidente Bino Portim decidiu colocar a escola de novo na avenida, chamar toda a comunidade, chamar os velhos componentes, os fundadores, todas as pessoas, né, os simpatizantes, os entusiastas ali do carnaval da nossa comunidade, e ele teve muito êxito nisso, pois a comunidade aderiu, a comunidade pegou junto, trabalhou junto, e foi um carnaval maravilhoso. E esse samba particularmente do Marcel, ele até hoje ele é cantado a plenos pulmões. Ninguém esqueceu esse samba. Esse samba jamais será esquecido, na verdade. Esse samba ficou na prateleira ali dos sambas antológicos, como do King Kong, cantado pelo saudoso Carlos Ari. É isso aí então, né, Marcel? Eu fiz parte desse samba enredo de 2007. Ali, né, surgiu puxadores que são hoje o Renatinho, o Matheus e no cavaquinho ali o Nerizinho, né? Eu participei colocando som para essa turma. Foi bom demais. A Esquema Som. Que momento. Valeu. Obrigado, Marcel da Coab. Obrigado, hein, irmão. Falar da Vila Maria, eu nasci na Vila, a Vila Maria foi a porta de entrada da minha família para São Gabriel, quando meu pai veio em 1976 de Santa Maria para cá. Então foi muito fácil falar da Vila, o chão onde eu nasci, onde passei parte da minha criação, e seus personagens. E também de pessoas importantes na nossa cultura, como o Marcelino Rios Medeiros, o Lenço Azul, que foi o primeiro a dar um teto para o meu pai ficar aqui em São Gabriel em 1976. Jorge Muti, ex-jogador do Grêmio, do Goiás, do Santos e do Fortaleza. E também o ator Lutero Luiz, que fez parte do elenco dos Trapalhões e contracenou com Lima Duarte no Salvador da Pátria, fazendo o eterno Bodão. Ele morou na Vila Maria, ele jogou futebol na Vila Maria. A partir dali, nós levamos o samba através do Celso e do Luizinho para a harmonia, que estava chegando para o carnaval. Estava nascendo ali Matheus Portinho, Tim Maia, o Neri Lemes, cavaquinista, e o meu amigo Renatinho Ortman cantou pela primeira vez. Hoje ele faz parte do carro de som da Unidos da Vila Mapa de Porto Alegre. Esse samba também ficou marcado pela gravação do nosso samba enredo, que eu vou deixar o Matheus Portinho falar mais depois, que é
a gravação desse samba lá no nosso amigo Beto, na época. Foi gravado na Vila Maria, ao ar livre, e tem várias resenhas sobre esse samba que o Matheus vai contar. Tenho certeza também que ele vai contar do meu começo, do nervosismo que eu tinha também à época de estar representando a comunidade, de estar representando a nossa escola, que hoje em dia a gente vê essas histórias com muito carinho, que ficou marcado para todos nós. Dentro dessas histórias, né, várias peripécias do nosso amigo Renatinho, né? O homem tinha uma dificuldade em decorar a letra, aprender, né? Aí vou te contar de uma certa passagem, nosso saudoso Pingo. Eu vinha descendo ali, passei na casa dele e falei: Pingo, não, aparece lá hoje no ensaio. Era um cara que estava sempre presente. E ele: não, vou ir sim, tá. Aí chegou um pouco mais cedo, a gente estava no fundo do pátio aqui, passando, dando uma encorpada no samba, né? E aí o Renatinho, eu e ele, nós cantando samba, né? E tinha uma certa parte do samba lá que era um pouco mais complicado, assim. E aí ele tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou 4, 5, 6. E ele não ia, cara. E um negócio que era impressionante, que ele tava com a letra do samba na mão. E lá pelas cansadas, o Pingo já indignado, cansado, mas vem cá, esse negrinho e não sabe ler? Cara, mas o Renatinho foi um grande intérprete daqui. E eu acho que aqui começou a caminhada dele, né? Que hoje, principalmente tu, sabe como que ele tá e cada vez caminhando a passos largos. Né? O Neri, nem se fala, um cara dedicado, né? Dedicado mesmo. Fazia parte da família já. Foi um momento muito emocionante, porque a minha família chegou em São Gabriel através da Vila Maria. Foi o primeiro lugar que a gente teve aqui, o primeiro contato que a gente teve com a cidade. E o meu pai tinha muito carinho pela vila. Meu pai sempre quis comprar uma casa na Vila Maria depois que veio morar na Coab. A gente morava de aluguel no Edmundo Berchon, onde morou ali o Luiz Tarô, que hoje mora a Tina. E o meu pai sempre quis comprar uma casa lá para ser uma espécie de sítio, para ir para lá todos os fins de semana. Então, retornar como compositor da Vai Mesmo, contando a história da Vila Maria, foi muito gratificante para o meu pai, para minha mãe e para mim, que pude reencontrar essas pessoas. E foi uma forma de agradecer a Vila Maria por tudo que fez pela minha família. E aqueles ensaios eram uma loucura. Aquela esquina da Edmundo Berchon, porque, para quem não conhece, né, a Vai Mesmo, a Vila Maria, VM, né, as mesmas iniciais, Vai Mesmo, Vila Maria. Em época de carnaval, começa a chegar perto do carnaval, começa a brotar ex-morador de tudo que é lugar do estado. Começa a chegar gente, chega na quinta, sexta-feira, 2 a 3 ônibus da região metropolitana sempre vem para desfilar com a Vai Mesmo. Mas a gente fez bastante barulho aí, cara. Os ensaios aqui na sexta-feira eram cheios, copa animada, pastel, fechava a rua, cara. E um pouco antes do carnaval, teve uma sexta-feira que ia vir o pessoal de Porto Alegre, né? Que a gente conta sempre. E pra cá, acho que vinham 2 ônibus. Cara, que coisa linda de ver, cara. Coisa linda de ver, né? Eram 2 da manhã, quadra cheia aí, e ninguém arredava pé, cara. Mas aí começou a pegar gosto, o pessoal começou a gostar, e a gente ensaiando. O Pingo apareceu, grande mestre. O Pingo apareceu um dia no ensaio, deu uns toques, vamos colocar um acorde aqui, vamos colocar um acorde ali para ficar mais bonito. Colocamos, e aí ensaiando. Né? O Luizinho tinha gravado o samba numa melodia mais lenta, né? Num compasso mais lento, e aí a gente, nos ensaios, a gente tacando ficha com a bateria, né? Mais pra cima. E foi indo, a comunidade abraçou a escola, e fomos bem até chegar o último dia de ensaio, né? Que aquilo ali até hoje é uma coisa que eu nunca me esqueço, 2, 3 ônibus
da galera da vila descendo, Edmundo Berchon fechada, aquele monte de gente lá, um ensaio lotado, a gente conseguiu instrumento emprestado com outras entidades, pessoal de outros lugares também vieram ensaiar ali. Um dos ensaios mais lindos que eu já vi, assim, que eu participei, né? E ali foi top, a galera emocionada, chorando, enfim, vai mesmo estar de volta, vai mesmo estar de volta. Foi um grande desfile, a Vai Mesmo ficou em segundo lugar, porque não tinha como ganhar aquele Carnaval dos Filhos da Lua com o enredo do Bará. Filhos da Lua veio literalmente incorporada com o enredo, e certamente aquele desfile da Vai Mesmo, ele seria um desfile campeão em outros carnavais, mas naquele não tinha como. Mas o que me chamou a atenção foi que no final da apuração, com o grande desfile que fez, geralmente uma escola que faz um grande desfile e não ganha, sai triste, sai aborrecida, e o pessoal da vila, o pessoal da Vai Mesmo pegou o seu troféu e foi desfilando pela rua onde passa na frente da Igreja da Matriz, como se tivesse tomado a bênção da igreja, dobrou Andrade Neves em direção à Vila Maria e foi uma grande festa. Por quê? Aquele troféu de segundo lugar, é óbvio que uma escola entra para ser campeão, mas aquele troféu de segundo lugar simbolizava o básico para uma comunidade, que é a sua dignidade. A Vila Maria recuperou a sua dignidade contando a sua própria história, fazendo um desfile emocionante, que a gente olhava para a arquibancada em tons em verde e rosa, a gente via pessoas emocionadas, pessoas chorando, e o carnaval também é isso. A grande riqueza daquele desfile não estava nas fantasias, não estava no samba enredo. A grande riqueza daquele desfile estava no orgulho, na dignidade e na emoção que foram restauradas através do Carnaval 2007 do nosso samba com a comunidade da Vai Mesmo. Fomos lá, ficamos em segundo lugar, um baita desfile. Agradeço mais uma vez ao Matheus pelo convite, que a partir dali a gente começou a participar do mundo do carnaval musicalmente, eu, Renato, e foi tudo muito bonito. Depois de um tempo, eu lembro que tu falou comigo, Marcelo, numa noite de carnaval lá, mas a gente não tinha uma amizade que a gente tem hoje, então eu não te conhecia. Tu falou, o samba é meu lá. E foi top aquele samba, até hoje a gente canta ele, quando eu e o Renato a gente se encontra, quando tem pagode aqui na vila. E, cara, esse desfile aí, para nós da comunidade, para mim como torcedor, como intérprete, para mim esse foi um dos maiores carnavais que a nossa escola produziu, que colocou na avenida, até pelo contexto todo que se tinha na época. A gente conseguiu colocar a escola linda, conseguiu transmitir todo o amor, todo o carinho que a gente tem pela escola, e a garra da comunidade. Foi emocionante e foi um desfile contundente. E à época buscamos o vice-campeonato, que para nós foi muito festejado mesmo, porque... Eu só tenho a agradecer, ao Celso que me convidou naquela vez, ao Bino, que era o presidente, agradecer ao Luizinho, meu parceiro de samba, agradecer ao Neri, ao Matheus, ao Renato, que estavam começando, que também colaboraram com esse material aqui, ao meu amigo Gildo, que também, por muitas vezes, o Gildo precisa ser reconhecido pelo nosso carnaval, que ele tem a sua profissão, que é a sonorização, e muitas vezes o Gildo fez esse trabalho por amor a Vai Mesmo, por amor ao carnaval, de sonorizar, de colaborar com os eventos, colaborar com os ensaios, colaborar com os eventos da Vai Mesmo, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte da história com essas pessoas que eu citei e outras tantas da Vila Maria. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu vim morar em São Gabriel, uma semana de idade, na rua Edmundo Berchon, e que dali eu surgi para o carnaval, para o samba, e tenho certeza que até hoje um pouco do meu coração está lá, assim como meu saudoso pai e a minha saudosa mãe. Ó Vila Maria, a tua história me seduz. A verde e rosa, para mim, é tudo. Obrigado!